Boa noite a todos. Hoje nós teremos a nossa última live da série de lives sobre equilíbrio trabalho-família. E dessa vez nós estaremos com dois professores que, mais do que grandes profissionais, são dois amigos meus, que é o Vladimir e a Luciana Lachance. Então, só um minuto, vamos esperá-los. Bem-vinda, Luciana. O tema de hoje é sobre divisão de tarefas domésticas dentro do lar. Como que um casal pode se organizar da melhor maneira possível para conseguir dividir de maneira adequada, né, e de acordo aí com a organização de cada um, as tarefas dentro do lar. Por que isso é importante? Porque isso indiretamente acaba ajudando no equilíbrio trabalho-família, principalmente das mulheres, que nós temos aí diversos dados, vocês estão cansados de saber o quanto que as mulheres fazem muito mais serviços que os homens, né? A gente tem dados, por exemplo, daqui do Brasil, que as mulheres fazem em torno, em média, né, o dobro de horas de serviços que os homens. Então, isso mostra pra gente, aponta que quando as mulheres, especialmente, não recebem uma adequada rede de apoio dentro do lar, né, não compartilha as tarefas domésticas e de cuidado com os homens, fica mais difícil ter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Exatamente, Lu, além de trabalhar fora, é dupla jornada de trabalho. Então, eu vou convidar aqui para entrar com a gente o Vladimir e a Lu. Oi, olá, Lu e Vlad. Que felicidade ter vocês aqui. Olá, Sejam tudo bem-vindos. bem? Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Tá nos ouvindo bem? Sim, e vocês? Estão conseguindo me ouvir também? Sim, sim. Perfeitamente. Tem que subir um pouco, porque meu Sim. marido é muito alto. Ele tem que aparecer mais um pouco. Peraí. Aí, pronto, Assim, tá tá bom. melhor. Muito bom. Eu Difícil falei pro coordenar pessoal que essa além de... divisão. Eu falei para o pessoal antes de vocês entrarem que além de dois grandes professores e excelentes profissionais, vocês são também meus amigos. Então é uma alegria, um bate-papo de sexta-noite. É isso aí, retribuindo o que você falou comigo lá no podcast. Boa, é verdade. Ó, para quem não conhece, a Lu tem um canal de podcast, depois ela pode até contar pra gente, que chama O Privilégio de Ser Mulher, né, Lu? E eu já falei sobre trabalho lá nesse canal, procurem no Spotify, tá um episódio bem legal. Legal, muito bom. Muito bom. Lu e Vlad, me conta, um dos aspectos essenciais para conciliar trabalho e família é a divisão de tarefas dentro do lar. Então, eu queria saber de vocês, como casal, se organizam em relação a isso? Legal, ótima pergunta essa. Uma coisa que os casais sempre perguntam também pra gente, né, as pessoas que nos conhecem, assim, como é que a gente faz para se organizar enquanto família, né, como é que a gente vive essa divisão do trabalho, né, do lar, né, da nossa família. E a gente sempre costuma dizer assim que é uma coisa muito natural pra gente, né? Assim, até pela minha própria história assim de família, né? A Luciana sempre me lembra disso, né? Eu sou filho de uma mulher baiana, né, nordestina, e sempre me colocou para fazer as coisas em casa, né? Somos em 4 irmãos, né? Eu sou o mais novo, todos homens, e minha mãe sempre tinha essa cultura, essa filosofia, essa ideia de que os filhos ajudassem muito em casa, né? Ela costumava até dizer, eu sou a única mulher em casa, né? Então não dá para eu ficar com a tarefa de todos, né? Então ela colocava muito essa visão de que a gente participava, né? Mais do que ajudar, de que todos em casa tinham um papel, todo mundo tinha uma tarefa para fazer, né? Então eu levei isso para a vida, né? Fui carregando isso para a vida, né? Então desde muito novo sabia lavar banheiro, cuidar da casa, né? Passar roupa, enfim, aí foi da vida mesmo, né? Então, quando eu conheci a Luciana, eu já tinha essa cultura, esse costume, né? Então, a gente foi só se encaixando e ao longo da vida aprendendo o que cada um gostava mais de fazer na casa e de alguma maneira se ajustando, né? Mas de modo muito natural, né?
Eu acho que como a gente também foi muito unido no namoro, a gente estudou junto na faculdade. Eu entrei antes, mas depois ele entrou na mesma área, né? A gente fez letras com uma diferença só da língua, mas a gente estudava muito junto. Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa, com nossos familiares lá, né? E nisso a gente já ia dividindo as tarefas. Porque num dia eu chegava, eu lavava prato quando eu ia lá na casa dele, ele retribuía quando ia na minha casa, arrumava minhas estantes. Ele limpava minhas estantes porque eu sou muito alérgica, então eu não consigo limpar livro de jeito nenhum, eu passo mal mesmo. Então ele ia lá para casa, quando a gente estava na faculdade, ele limpava os meus livros. Livro por livro. Muito livro, livro por livro e tudo mais. Então a gente sempre teve muito essa união durante o nosso namoro, que durou 3 anos e meio. Então a gente foi construindo essa relação, né? Eu falo que eu tive uma história um pouco parecida. Minha mãe também colocou a gente para fazer algumas coisas. A gente teve algumas experiências com ajudantes em casa, mas não dava certo. A gente nunca pôde pagar constantemente, então era aquela coisa assim, de só ter para fazer aquela faxina de emergência. E então minha irmã e eu, a gente costumava fazer algumas coisas. E como éramos muito caseiras, minha irmã e eu, e minha mãe e meu pai, eles jogavam tênis, eles saíam muito, e a gente não gostava tanto de acompanhar em todas as saídas, porque meus pais saíam de quinta a domingo, então a gente trocava, a gente ficava em casa arrumando a casa para não ter que sair em todas as saídas. Então, assim, acho que tudo tem a ver com a história de vida, porque é isso que você carrega depois quando você casa, né? E são essas duas realidades que vão se ajustando. Então, quando a gente casou, foi assim, a gente casou, logo a gente engravidou com 3 meses de casamento, então já fiquei numa situação que eu não podia fazer muita coisa, porque eu passava muito mal, e nisso ele sempre presente, me ajudando e tudo mais. E foi assim que a gente foi construindo mesmo, né? Eu falo que tem coisas aqui que ele sempre fez, e tem coisas que eu faço mais, e assim a gente foi dividindo. Mais do que se organizar, né? Porque a gente não é muito organizado mesmo. A gente sempre foi muito amigo, né? Então a gente sempre teve uma amizade, assim, muita proximidade para poder falar as coisas muito abertamente, né? Quando um está mais cansado, o outro está mais cansado, né? A Luciana passou por todo esse desafio das gravidezes todas, né? Do parto, né? Puerpério, né? Então tudo isso, assim, foi uma coisa natural para eu ir me adaptando também para ajudar, né? Então quando nasceu a nossa primeira filha, durante a gravidez também eu ajustei muito a faculdade para poder ajudar, tá muito presente, né? Todo pré-natal, todo momento eu estava, né? Então faltava aula, ajustava coisas do trabalho para estar junto. Depois, claro, a realidade foi mudando, e em cada gravidez foi uma situação diferente, né? Mas sempre procurando estar junto, né? Mais do que ser um apoio ou qualquer coisa do tipo, porque além de marido e mulher, somos amigos desde sempre, assim, né? Então a gente se apoia sempre, tá o tempo todo junto, né? Eu costumo dizer assim, que se todo mundo suja, todo mundo limpa. Né? Aqui é assim. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês também. Tem algumas pessoas que falam, né, que existe tarefa que é de mulher e tarefa que é de homem. Vocês acham, vocês concordam com isso? O que vocês pensam sobre esse assunto? Eu acho que isso ainda tá... Você vai ver alguns cenários que você vai perceber que isso se reflete mais. Mas eu também percebo que isso já está mudando tanto que pega até mal você falar isso em público. Você chegar no seu trabalho, você falar abertamente, né? Não cabe mais falar. Até as pessoas que às vezes reproduzem isso, no discurso ela já começa a se ajustar um pouco, né? O que eu vejo? Eu vejo que, como a gente começou falando, né? A gente teve a nossa realidade. Eu percebo que tem algumas realidades, alguns cenários, a gente podia falar assim, em que você vai ver que isso se reflete mais. Eu acho que, às vezes, quando você está num relacionamento muito desigual, muito o que a gente poderia chamar de tóxico, né? Tá na moda falar assim. Mas é verdade, quando você percebe que o homem, às vezes, ele vê a mulher já como menos, inferior, que ele pode mandar, que ele pode subjugar. Então, nesse tipo de relacionamento,
essa questão das tarefas, isso vai ficar muito claro e vai se refletir muito, porque passa por um olhar pessoal que o homem está tendo para a sua namorada, noiva, esposa, enfim, a pessoa com quem ele vai viver em casa e vai dividir a vida, né? Então, isso vai ficar muito claro nas divisões de tarefa, porque é como ele vê a pessoa, né? E, então, nesse tipo de relacionamento, vai ser difícil, às vezes, superar se o olhar também não mudar. Mas a gente tem outros cenários também. Um cenário, por exemplo, não sei se seria o oposto disso, seria um complementar, mas, por exemplo, em situações que tiveram uma história de vida em que, por exemplo, as pessoas nunca tiveram que fazer tarefas domésticas. Então, alguém que teve uma condição financeira assim, muito boa, uma elite, que não precisou fazer tarefas, né? E que, portanto, sempre teve, por exemplo, uma mulher, uma empregada, que tinha para fazer aquilo, né? E essa questão de ter empregada não é falando, você não pode ter empregada, mas também é um olhar que você tem para que existe um tipo de mulher dentro da sociedade, um tipo de mulher que você já vê que é de baixa renda, não tem grande escolaridade. Então você começa a ver que, não existe um tipo de mulher na sociedade que vai fazer esse tipo de serviço e que, portanto, você se distancia daquilo, né? Você acaba sendo acostumado a nunca cuidar das próprias demandas que você gera. Então, quem está nesse tipo de realidade vai ter uma dificuldade enorme, tanto o homem como a mulher. A mulher, geralmente, nesse cenário, ela administra mais a casa, e o homem, então, ele se desliga totalmente, porque aí fica muito difícil. Só que o que acontece? Ninguém fica 100% do tempo como uma pessoa fazendo. Essas pessoas começam a sentir em momentos de crise, em momentos que falta ali a empregada para fazer, nos horários que ela não está disponível. Então, esse pessoal tem um outro tipo de crise, né? Então, tem que ver aí como é que funcionaria para as pessoas. Eu acho que um terceiro, eu acho que não é talvez tão comum, mas é naquele tipo de relação em que as pessoas envolvidas, elas acreditam que o melhor é que a mulher faça e o melhor é que o homem não faça. Esse é um tipo de mentalidade também muito difícil de ser superada. Porque se você acredita nessa ordem das coisas, se você acredita que essa ordem das coisas é superior, seja por alguma razão de crença limitante, ideológica, enfim, que você tenha com relação a isso, fica muito difícil de você superar. Então, você tem que saber exatamente qual é o lugar que você está dentro dessa realidade da divisão de tarefas, porque às vezes fica parecendo que é fácil. Não, dividir tarefas é fazer uma lista e definir quem vai fazer. Mas você precisa ver o relacionamento que você tem com a pessoa, você precisa saber o que você acredita que leva a que sua família tenha aquela realidade em que a mulher está muito sobrecarregada. O que está levando aquilo? Às vezes não é a sua incapacidade, né, como homem, de ajudar, mas sim o fato de que você acredita que é melhor que seja daquela maneira. Então, quando você chega nesse ponto, você tem muitas coisas para serem resolvidas. Mais do que pensar que essas divisões são questões assim, antropológicas, né, homem e mulher, né, são questões que têm muito mais fundo cultural, né? Então, a depender da cultura em que a pessoa foi formada, né, ela está imersa ali, ela vai entender que essas coisas são de homem e de mulher, mas no fundo não são questões desse tipo, né? São questões de cultura mesmo, né? Questão da forma como ela foi criada, né? Como eu dizia no começo, né? Minha mãe me criou com essa cultura de fazer as coisas, né? E assim, o lugar do masculino e do feminino em casa estava muito bem definido, né? A gente entendia muito bem o que é um homem, o que é uma mulher. No entanto, passar roupa nunca foi uma questão entre masculino e feminino. É uma questão de fazer alguma coisa da casa, né? Lavar uma louça, né? Trocar uma fralda, né? Hoje, depois de tantos filhos, troquei fralda de todos. Não define nada do ponto de vista masculino e feminino, né? Mas, na verdade, define na verdade, uma questão de cultura, né? De cuidado das pessoas da família, né? Então, que os filhos também percebam que o pai faz parte dessa cultura do cuidado e que a mãe também, né? Então, mais do que dizer, não, isso é uma coisa da mãe, ou seja, o pai não cuida de ninguém, né? O pai só provê e tal, e a mãe cuida, na verdade, é você fazer um giro cultural para que todo mundo entenda na casa que todos têm um papel pela família, né? De cuidado, de ajuda, de participação mesmo nas tarefas, né?
Então, isso não tem muito a ver com a questão masculino e feminino, né? Então, é uma coisa importante da gente ir de alguma maneira, crescendo nesse olhar, né? De perceber assim, o que é que define como homem, como mulher, né? Quando eu troco fralda, eu troco como homem, né? Quando eu lavo louça, eu lavo como um homem, né? Inclusive, a Luciana, às vezes, tem críticas à forma como um homem lava a louça, né? Mas é a forma como eu lavo a louça, né? E aí a gente vai se ajeitando, né? Cada um entendendo que tem diferenças mesmo, né? Às vezes eu digo que a assistente está arrumada, ela diz, não está arrumada ainda, porque ela tem um olhar feminino, isso sim, né? Esse olhar, essa percepção, essa maneira de atuar no mundo, sim. Aí tem a carga do masculino e do feminino que está muito presente, né? A gente conversava no podcast, né? E você, Letícia, lá sobre o trabalho, e a gente falando da realidade. Eu entendo, por exemplo, que em épocas anteriores, quando o serviço doméstico ele era muito duro para todas as pessoas da família, que a mulher ficar mais na parte interna da casa com o serviço doméstico interno e o homem ficava com o serviço doméstico, mas era doméstico também externo, ela ficava com a melhor parte. Porque ela ficava com a parte mais tranquila de lidar realmente. Enquanto isso, o homem estava cuidando de um banheiro externo, porque não tinha encanamento, ele estava cuidando de uma parte externa da casa, ele estava capinando. Então, o doméstico para o homem, na verdade, era mais duro. Hoje, como a gente vive numa vida urbana e que já tem uma série de facilidades, essa não divisão acho que gera um vácuo na família, de uma sobrecarga que acaba afetando, acho que, a relação entre as pessoas. Porque hoje não existe justificativa, né? Por exemplo, estamos os dois no sábado o dia inteiro em casa. O homem lava a garagem, lava o carro só. Por quê, né? Por quê? Então, é uma questão que pode ser bem natural, mas, claro, dependendo de como vocês, né, estão encarando isso, acho. Uma visão que eu tenho, assim, eu penso muito nisso, assim, quando eu volto para casa no final do dia do trabalho, né? Assim, eu vejo que muitas pessoas enxergam que esse trabalho do homem, essa volta para casa, né, tem que ser um momento que ele descansa, que ele tem um lazer, né, que ele, né, se distende completamente, né? Só que eu sempre faço esse movimento de, no caminho, lembrar que a minha esposa também trabalhou quando estava em casa, né? Estava cuidando dos filhos, estava fazendo almoço, estava cuidando da casa. Eu estou mais esgotada que você. Geralmente mais, né? Porque eu tenho pausa de almoço, né? Eu tenho um horário que eu consigo tomar um cafezinho, né? Então, quando eu volto, eu também tenho que ter um trabalho pela casa, né? Para tirar justamente o peso de quem passou o dia inteiro trabalhando nela, né? Então, tem que ter uma divisão assim, equilibrada, né? Claro, tem dia que eu também vou dizer assim, olha, eu cheguei exausto, tive muitas reuniões e tal. Então ela também vai me ajudando. Ele já fala antes. Já manda mensagem. Então, para me preparar psicologicamente. Vai se equilibrando assim, né? Mas com esse olhar de cuidado, né? De um pro outro, assim. Que legal. E nesse espaço de cuidado, assim, que vocês têm comentado, de cuidado e manutenção, né? Do lar, da casa, da família, onde que entram as crianças? Elas têm algum papel, no caso da família de vocês, algum papel ali nas tarefas também, na ajuda? Como que funciona isso? A nossa realidade aqui foi o homeschooling, é o homeschooling ainda nesses anos todos. Então, assim, nós ficamos o tempo inteiro juntos em casa. Foi algo muito operacional. Eu digo que a gente viveu muito no operacional. Eu nunca tive muitos dias de faxina, para deixar claro. Eu sempre tive que fazer tudo aos poucos e tudo ao longo do processo. Então, um dia de faxina aqui, muito raro acontecer. O que acontece ao longo do dia, então, deu a pausa, vamos lá, quem que vai estender roupa hoje comigo, né? Então, vamos lá, a gente vai estender roupa, limpar a mesa da cozinha, que às vezes a gente divide entre estudar e depois as refeições e tudo mais. Então, eles também tiveram uma vida muito doméstica. Eles não são organizados, eles são bem desorganizados, mas é de família, né? Muito papel, muito livro. E isso pega um pouco, mas é sempre assim, sempre a gente com as metas de, olha, vocês, para a gente passar para a próxima etapa, vamos organizar essa, né? E deu muito certo fazer assim, né? Fazer assim, com etapas, como algo do dia a dia. A gente vai fazer isso agora para a gente passar para a nossa próxima atividade da rotina mesmo. E eles sempre levam de maneira natural, né? Não é aquela criança que tem isso como um fardo, porque faz parte da vida deles mesmo, né?
Claro, tem dia que eles estão mais cansados e tudo, mas sempre fazem, sempre fizeram, não reclamam muito, porque eles veem que todos nós fazemos aqui em casa, né? E ver o pai fazendo, acho que faz muita diferença, porque não fica aquela impressão de que existe a mãe que é responsável, né? Como na questão, eu acho que talvez da alimentação, porque como tem a questão do homeschooling, eles veem que ao longo da semana sou eu que cozinho, né? Vladimir geralmente ele pega o sábado para que eu possa descansar, mas aí durante a semana não tem jeito, sou eu que cozinho. Então essa é uma atribuição que eles veem como minha, é uma coisa que eles estão vendo ao longo dos anos, e essa é a ideia que eles vão ter no futuro, né? A minha mãe era quem cozinhava. Mas na questão da arrumação da casa, a gente faz questão de que eles não vejam assim, de que eles vejam que ao longo do processo eles vão olhar para trás e eles vão reconhecer naturalmente. Todos nós fazíamos. E quem passa roupa sempre sou eu, né? Verdade. Luciana nunca passa roupa. Eu nunca passei roupa. Nem emergência, eu troco a roupa. Sim. Eu saio com outra coisa, porque não sei passar roupa. Mas a gente também passa pouca roupa aqui em casa, né? A justiça seja feita. Muito legal. E que conselho vocês dariam para pessoas, para casais que estão nessa situação de dificuldade de se entender como casal, para dividir as tarefas, para conciliar, e isso está de alguma maneira atrapalhando, às vezes até tirando a paz da família, atrapalhando esse equilíbrio dentro do lar? Quais conselhos vocês dariam para essas pessoas? Olha, bem direto, assim. Para começar, acho que tem que ter muita amizade na família, né? Marido e mulher tem que ser pessoas muito amigas, assim, que possam, de fato, olhar no olho do outro e conversar e dizer as coisas que estão passando, né? E dizer quando está cansado, quando não está, né? Não tem muito essa visão de papéis, né? Assim, não, eu sou a esposa, tenho umas coisas que ele espera de mim, então eu tenho um certo código estabelecido que eu não posso passar, porque tem coisas que o meu marido não vai entender e tal. Tem que ser muito amigo, né? Sobretudo, né? Duas pessoas que estão em relação mesmo, né? Então, tirar essa coisa do papel, assim, da função da frente e pensar que são duas pessoas vivendo juntos, né? Acho que é o primeiro ponto, assim. Acho que é muito importante que marido e mulher aprofundem nesse olhar de amizade, né? Até pensar menos como marido e mulher, como Luciana, Vladimir, né? As pessoas que estão ali com sua história, né? Também, e saber o que dá para ajudar um ao outro, né? Eu sei que a Luciana, por exemplo, sempre soube que ela tinha alergia, né? Então, desde o começo, eu limpo os livros, tal, né? Me antecipo, vou ajudar, vou pensar em como ter esse carinho, né? E depois, eu acho que para os homens, especificamente, assim, não ter esse medo de ferir a masculinidade, digamos assim, né? E, puxa, mas eu vou fazer isso, né? Mas eu sou homem, porque muitas vezes não é nem uma questão de ser homem, né? É uma questão do medo de não saber fazer, né? De não saber trocar uma fralda, de não saber dar um banho numa criança, de lavar um prato, né? Porque talvez nunca tenha feito, né? Às vezes ele vem de uma cultura que não era costume mesmo, né? Não sabe fritar um ovo, né? Me lembro da história de um amigo nosso que sofreu muito quando a esposa teve que ficar hospitalizada e ele tinha que fazer comida, né? E ele chorava porque não sabia fazer um ovo frito, né? Então ele sofreu muito naquela situação e ele percebeu que precisava mudar, né? Então aprendeu, mudou, aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer as coisas para poder apoiar a própria família, né? Então essas coisas não ferem a masculinidade, né? Sempre seremos homens fazendo essas coisas, né? Eu lavo louça de um jeito masculino, né? Eu leio um livro de um jeito masculino. Eu tenho um olhar masculino para as coisas, uma manifestação masculina. Então não é o que eu faço que me faz homem, né? É quem eu sou, né? Eu sou homem pronto, né? Então, assim, não ter esse receio, né? De que ajudar em casa, de que estar com as crianças, né? Pendente dos filhos, né? Que tirar a esposa da cozinha e cozinhar num dia vai ser algo que vai diminuí-lo, que vai mudar alguma coisa na relação dele com a esposa também, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, se desarmar desse receio, né? Dizer assim, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu sou homem porque sou homem, né? Porque Deus me fez assim, ponto, né? Então, acho que é o conselho mais básico. No caso das esposas, eu penso que é bom olhar para que tipo de realidade vocês estão, conforme a gente falou algumas coisas aqui e tudo. Em geral, eu acho que as mulheres sofrem um pouco com essa expectativa, né, de que essa ordem de coisas em que ela está sobrecarregada seja o melhor.
Então, eu acho que isso vai ser o maior problema para as mulheres, porque uma vez que elas são valorizadas, uma vez que elas encontram quem faça, elas não colocam objeção alguma, né? O problema realmente vai estar em superar essa visão mesmo que elas possuem. E eu acho assim que no futuro, né? Eu acho que no futuro, para os nossos filhos, por exemplo, para a próxima geração que vem aí, isso vai ficar muito natural, porque eu acho que eles vão tomar frente para não aceitar mais essa sobrecarga que ainda tem muito resquício agora. Eu acho que vai ser um bom exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos, porque no futuro, se está um pouco fácil para mim, né, no caso da nossa realidade aqui, para eles vai ser ainda mais natural. Eu acho que, de certa forma, vai ferir um pouco a geração futura se algo não for feito a respeito agora. Porque a gente sabe que essa situação de divisão de tarefas, ela vai se estabelecer. Porque existem vários caminhos que apontam para isso, né? As mentalidades estão mudando, as mulheres estão cada vez mais consolidadas no mercado de trabalho. Então, você vai ter cada vez mais exceção, ou você vai ter uma exceção de pausa. Então, a gente vai ter mulheres que eu acho que é importante também que, às vezes, no momento ali de ter os filhos, o bebê, ela vai querer acompanhar mais de perto, talvez, mas isso vai ficar cada vez mais como um período da vida mesmo, né? Então, eu acho importante pensar nesse tipo de educação que nós estamos dando para os nossos filhos. Porque acaba tendo um conflito de geração depois, eu acho, quando uma geração de pais se fecha muito nos seus valores, que eles acreditam, não conseguem fazer nenhum tipo de previsão. E aí, quando vem a próxima geração com outros códigos, com outras certezas que já se apontam desde que eles não conseguem mais se comunicar, não conseguem se ajudar, eu acho que, de certa forma, os filhos se sentem um pouco desacompanhados, se sentem... Acham até que eles têm que romper com os pais para conseguir dar o passo para o futuro, né? Porque acontece muito isso, né? Então, o conselho que eu dou é que tente fazer pequenas mudanças processuais realmente, pensando nessa educação dos filhos a longo prazo. Porque uma vez que os meus filhos, por exemplo, eu tenho 2 meninos e uma menina, que eles vejam isso naturalmente, não vai haver nenhuma objeção, né? Eles vão ser meninos que vão saber se virar bem, podem começar a morar sozinhos sem depender de que outra pessoa esteja lá para poder fazer as tarefas para eles, né? A gente sabe que essa mão de obra está cada vez mais cara, mais elitizada. Se no passado a minha mãe podia ainda pagar um ajudante, algo que eu mantive assim, pouquíssimos momentos da minha vida e nunca passou de uma vez por semana. É uma mão de obra muito cara, realmente. Você não consegue manter, porque graças a Deus essas pessoas também estão tendo mais oportunidades aí na vida, então faz todo sentido que isso aconteça realmente. Então você está preparando, na verdade, essas crianças, esses meninos para a vida, para como vai ser o futuro, né? Como esse futuro já está se apresentando. Não vai haver mais espaço para homens que dependem de uma mão de obra, que precisem pagar essa mão de obra, porque vai ficar mais inacessível. E menos ainda eles vão encontrar um reflexo de mulheres que vão considerar minimamente normal que as coisas sejam dessa maneira. Então, eu acho que esse longo prazo aí que tem de infância dos nossos filhos vai ajudar bastante. Só para complementar, acho que esse panorama que a Luciana pinta, assim, bem assim, otimista. Otimista, né? Aponta assim, para a ideia de um mundo muito aberto, muito plural e com muitas possibilidades, né? Então, cada vez mais é mais fácil para que as mulheres comecem a se perceber como pessoas, né? Mais do que como alguém que tem uma função, né? Eu sou mãe somente, né? Eu tenho aqui uma missão de cuidar da casa. Ela vê que ela tem muitas possibilidades no mundo. E isso é bom, porque a pessoa percebe que ela pode fazer muitas coisas por si mesma, né? Então é muito natural, e eu acho que é uma tendência que não tem como parar, que as meninas que vão crescendo, as mulheres da nossa geração e das próximas, elas vejam que elas vão ter fases na vida, né? Mais do que fazer só uma coisa, ela pode ser mãe, mas também ingressar no mercado de trabalho, parar por um tempo e fazer uma outra coisa, né? Voltar para o mercado de trabalho. Então, no fundo,
O nosso desafio para frente não é ficar tentando segurar esse processo que já está acontecendo, né? Mas é pensar em como essas pessoas podem estar bem nesse futuro, né? Dizer assim, eu me realizo como mãe, mas eu também tenho o meu marido que enxerga que eu vou ter uma fase de trabalho muito forte, né? Eu vou passar ali, às vezes, 5, 6, 7 anos trabalhando numa empresa, fazendo alguma coisa. Depois eu vou parar um pouco, porque vai vir uma outra maternidade, às vezes, né? Então, é pensar esse futuro muito aberto, com muitas possibilidades, para que a mulher se perceba e se realize enquanto pessoa, né? E não tentar reduzi-la e segurá-la para que, não, você tem uma função, então você tem que diminuir essas suas expectativas para cumprir o que é mais fácil, né? Porque não vai ser assim para frente, né? Para frente vai ser mais aberto, com mais possibilidade, mundo online, tanta coisa que está acontecendo, né? E não precisa nem ser só o sair de casa, né? Mas a pessoa se realizar a partir de várias formas e, no fundo, o mundo de hoje está simplesmente mostrando para a gente que é possível, né? Então, acho que é trabalhar essa realidade, os homens se abrirem também para que apoiem as mulheres nesse processo, né? Eu acho que as meninas que estão crescendo, por exemplo, num tipo de realidade, seja no relacionamento do familiar, em que a mulher tem um julgo muito desigual, que ela é muito sobrecarregada, ou seja, dentro de uma crença limitante. Aquilo, ao longo dos anos, vai desmotivando, porque parece que ela tem possibilidades muito mais reduzidas. E isso faz com que ela, como uma planta que não cresce muito, que ela vá atrofiando e que ela não busque, porque ela não consegue acreditar que ela realmente vai ter todas essas possibilidades, se ao longo do tempo que ela vai ter apoio, se ela não observar que isso está acontecendo e que é possível, né? Se a realidade do entorno dela é sempre a minha mãe que está aqui sempre sobrecarregada, então por que eu vou me planejar? Isso vai se refletir até no que ela vai escolher fazer para o futuro, né? E a gente percebe que isso é muito real, né? Porque que em situações muito vulneráveis, por exemplo, de uma situação de pobreza mesmo, essas meninas enfrentam muitas dificuldades, elas não têm oportunidades e, ao mesmo tempo, elas não têm no que se espelhar, né? Não tem motivação. Não tem motivação. Como isso é possível se eu não estou vendo que isso aconteça, né? Porque, veja, o mundo é difícil para quem está vulnerável, tanto para o homem quanto para a mulher, mas nessa situação, ainda por cima, quem que está levando sempre mais vantagens, né? É estatístico, né? No fundo, as meninas param de estudar antes, por exemplo, no mundo em que há mais opressão, mais violência, mais fome, né? mais situações mais difíceis, né? Elas percebem que para elas, ok, né? As possibilidades são muito limitadas, né? Então não tem o apoio, né? Onde é que vai ter motivação? Então, se para de estudar, se para de querer algo mais, né? De se realizar como pessoa, né? Ok, deixa eu ir logo para a função, que é o que vai acontecer em breve, né? Provavelmente eu vou ser dado em casamento, né? Vai acontecer alguma coisa que vai me vulnerabilizar mais ainda. Então, a vida para aqui, né? A vida pessoal, né? Entra a função, entra o jugo, né? E para a gente não precisa ser assim, né? As nossas meninas precisam ver que, ok, eu tenho mais tempo de me formar, mais tempo de me conhecer, mais tempo de conseguir pensar no projeto de vida que eu quero construir para mim, né? Uau! Olha só como um assunto que parece tão simples, assim, envolve tantas dimensões e tem tanta coisa para falar. Nossa, eu adorei. Eu queria conversar mais com vocês. A gente ainda vai marcar. A gente marca outras. A gente marca mais cafés pessoais, mais lives. Com certeza. A nossa Sim, muito proposta bom. hoje era realmente algo de meia hora, 40 minutos. Eu quero agradecer muito vocês. Lu, você quer contar aí do seu canal também de podcast? Sim. É sempre bom para as pessoas saberem que tá lá no Spotify. Eu tenho um podcast falando sobre muitas questões envolvendo a mulher, junto com a minha amiga Rayane. Você também estava lá comigo no episódio sobre trabalho feminino. É só procurar o podcast O Privilégio de Ser Mulher, mas quem for lá no meu perfil pode ver linkado na minha bio. Eu tenho um canal no YouTube também sobre livros infanto-juvenis, então quem precisa de dicas é só olhar lá também. E fiquem de olho aí nos projetos futuros que em breve eu vou anunciar. Oh, muito bom. Não, o podcast eu sou suspeita, porque é um melhor que o outro. Não tem É como verdade, escolher. muito bom. Nossa, demais. Muito bom.
Muito e o Lázaro obrigada. professor também, né? Nossa. Eu sou professor num colégio que tem a parte dos meninos, das meninas, né? Então vejo muito essa realidade assim do mundo feminino, masculino, isso que a gente discutia aqui, né? E agora abri um podcast também com alguns professores amigos meus, chama Conversas Abertas, que a gente fala de educação, né? Então serve para pais, para professores, para todo mundo que forma outras pessoas, né? Então é só procurar lá no Spotify também, Conversas Abertas. Muito bom, pessoal. Fica o convite para vocês acessarem esses 2 podcasts, visitarem o perfil do Vladimir e da Lu também. E mais uma vez, muito obrigada por vocês A gente que agradece. gastarem aí meia horinha da sexta-feira. Foi A ótimo gente que demais. agradece, Viu? muito bom a oportunidade de falar com o Family Talks. Muito obrigada mais uma vez. Um bom final de semana para vocês. Para vocês você também. também. Obrigada a todos que nos ouviram. Boa Obrigado, noite, Letícia. gente. Boa noite. Um abraço. Tchau.